As vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E vamos contemplar o primeiro mistério luminoso, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Já separa um pouco dessa água aí na sua casa. Daqui a pouquinho o padre vai abençoar esta água para que você utilize como sacramental. E olha, algumas das objeções que são feitas para não recorrer ao sacramento da confissão consistem em dizer que não é necessário contar nossos defeitos para um outro pecador, ou que basta confessar os próprios pecados diretamente a Deus. Eu acho importante essa introdução, antes do exame de consciência. Precisamos derrubar esses obstáculos que surgem. E essa recusa em buscar a confissão nasce de um escândalo tipicamente protestante. Certas pessoas não se conformam com o fato de que Deus usa instrumentos humanos para redimir a humanidade. Assim como usou Nossa Senhora para trazer o seu Filho ao mundo. Assim como usou os apóstolos para transmitir seus ensinamentos às nações. E ainda hoje usa as mãos dos bispos e sacerdotes, que são sucessores dos 12, para trazer a sua presença e o seu perdão aos fiéis. Impossível não recordar as passagens dos evangelhos em que Jesus perdoava os pecados das pessoas. E foi justamente o que fez nosso Senhor, quando depois da ressurreição, reunidos os 12, ele lhes disse assim: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 23. O Senhor, diante dos seus apóstolos reunidos, disse: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ele confirmava o poder das chaves dado aos apóstolos, deixando bem claro que a reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Vejam, meus irmãos, é o que diz um belo sermão que consta no recente ofício das leituras. O texto do século XI leva um título sugestivo e diz: Cristo não quer perdoar nada sem a igreja. Pertence somente a Deus perdoar os pecados, mas tendo desposado o onipotente, a fraqueza, o excelso, a humildade da escrava, fez uma rainha, aquela que estava atrás a seus pés, colocou a seu lado. Tratando Cristo e a igreja sob a perspectiva da união que existe entre eles, esse autor, o abade Isaac, aplica a este matrimônio as palavras de Cristo: que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, sem Cristo nada pode a igreja perdoar. Nada quer Cristo perdoar sem a sua esposa, a igreja. A igreja não pode perdoar a não ser ao penitente, isto é, àquele a quem Cristo tocou. Cristo não quer ter por perdoado aquele que despreze a igreja. Não queira, pois, tirar do corpo a cabeça, de forma que em parte algum haja o Cristo total. Nem em parte algum Cristo total sem a igreja, nem a igreja total sem Cristo. Note-se a precisão das palavras. A igreja não pode perdoar sem Cristo. Jesus, ao contrário, sendo Deus, pode perdoar sem a igreja, mas Ele não quer fazer isso. Ninguém põe em discussão que Deus tem potestade para salvar como quer. Nenhum católico questiona o fato de que Ele pode perdoar pecados como bem entende. Porém, quando mandou o seu Filho ao mundo, desposando a miserável carne humana, Ele a escolheu como instrumento de redenção. E quando concedeu aos seus discípulos o ministério da reconciliação, quis que a remissão dos pecados fosse concedida aos homens pelas mãos frágeis e humanas dos padres da igreja. Assim como no tempo de Cristo, nenhum homem tem poder para perdoar pecados. Quando o sacerdote católico repete em toda confissão: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eles agem na pessoa do próprio Cristo. E nas mãos sacerdotais que traçam sobre nós o sinal da cruz, estão as próprias mãos chagadas do Redentor, apagando os nossos pecados e ressuscitando as nossas almas. Quantas vezes nós dissemos aqui: Senhor, põe as tuas mãos chagadas sobre mim. A mão do sacerdote que no sacramento da confissão se eleva para te absolver dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a mão do próprio Cristo chagada, que te redime, que te faz ressuscitar. Cristo está vivo e atuante na sua igreja. Não queiramos separar o que Ele uniu. Por isso, aproxime-se com confiança do sacramento da confissão. Atendendo ao pedido do Papa Francisco, recebamos a alegria do perdão e a paz da consciência. Meus irmãos, que grande mistério, que grande graça.
esse mistério contemplando o batismo do Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que derrube todos os obstáculos que têm se colocado entre você e o Senhor, entre você e este sacramento tão excelso. Meu Deus, existe um tribunal da misericórdia esperando por mim. Quando eu erro, quando eu peco e arrependido estou, eu me aproximo da igreja mais próxima e procuro o sacerdote. E de joelhos peço ao Senhor perdão, Senhor, e misericórdia. E Deus, então, Cristo, então, por meio deste sacerdote, absolve-me destes pecados. Então, é condição para o perdão do pecado, o arrependimento, a confissão sacramental e o desejo de emenda e a penitência, a reparação. Quando terminamos a confissão, o padre aplica a penitência e é preciso cumprir a penitência para que esta confissão seja válida. Então, a contrição, a confissão, o desejo de não mais pecar e a penitência faz parte, são as condições para que essa condição seja verdadeira, essa confissão seja verdadeiramente, seja válida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui nos catequizando, nos ensinando. E vamos iniciar então daqui a pouquinho este exame de consciência junto com o Padre Paulo Henrique, que vai nos trazer então a reflexão sobre o primeiro dos mandamentos do Senhor. Pai nosso